que muitos de nós temos negligenciado. Como eu disse aqui, nos gabinetes, apenas uma pessoa está lendo, estudando, meditando e tentando, com a ajuda de Deus, praticar. Apenas uma pessoa está orando. E o que você falar no gabinete para mim, eu vou acreditar, não tenho razão de duvidar. Por isso que eu estou acreditando que esta pessoa está fazendo isso, como eu estou acreditando que as outras pessoas estão encontrando muita dificuldade em obedecer estas necessidades da sua própria vida. Deus está nos relembrando sobre isso. Nós já vimos que quando nós negligenciamos estas necessidades, as consequências são 3. A primeira, prejudicamos a nós mesmos. Se você negligencia essas necessidades que Deus está nos relembrando, você está prejudicando a sua própria vida. Você não vai crescer, você não vai vencer, você vai desanimar, você não vai conseguir obedecer a Deus e você vai ficar muito vulnerável ao inimigo das nossas almas. Quando nós negligenciamos estas necessidades, a segunda consequência é que nós prejudicamos a igreja a qual o Senhor nos colocou. Porque as pessoas espirituais, elas se preocupam com pessoas que estão com problema, que estão passando por dificuldade. Então, além de você se prejudicar, você está prejudicando a igreja pela qual o Senhor te colocou. E a terceira consequência, quando você negligencia as necessidades mais básicas, é que você não honra o nome do Senhor. As pessoas não acreditam na sua espiritualidade, as pessoas não acreditam que você é um cristão de verdade. Você fala aleluia e glória a Deus, mas isso se torna motivo de escândalo e tropeço para as pessoas que te conhecem. Então, negligenciando estas coisas que nós já vimos e aqui vamos continuar ouvindo, você está prejudicando a sua vida. Você está prejudicando a sua igreja. E você está prejudicando, desonrando a Deus. O que a gente não deve negligenciar? A leitura, o estudo, a meditação e a prática da palavra de Deus. Você deve comparar tudo que você ouve e ver com o que está escrito na palavra de Deus. Para isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Para você conhecer a palavra de Deus, você precisa ler. A segunda necessidade básica que muitos têm negligenciado é a oração. Você não vai saber o que fazer, você não vai conseguir aprender a ouvir a voz de Deus se você é uma daquelas pessoas convencidas, influenciadas por aquele texto que eu falei logo no início. Uma pessoa para dizer que não precisa muita coisa com Deus. Basta apenas de manhã levantar e dizer assim: oi Jesus, eu estou aqui. Mas não é isso que Jesus fala. Quando os discípulos dele não puderam ficar acordados, orando, 1 hora, ele falou: vocês não podem ficar vigiando comigo 1 hora. Vocês não têm tempo em 24 horas para ficar comigo. Então, não entre nestes pragmatismos, sabe? Essas coisas assim: não, eu não venho à igreja, mas Deus está me abençoando. Isso é uma coisa impossível. E é impossível. É impossível você se tornar uma pessoa espiritual se você não está ligado com as coisas espirituais. E a leitura, o envolvimento com a palavra, a oração com Deus, isso faz parte de coisas espirituais. E a terceira coisa que nos prejudicamos a igreja e desonramos a Deus, é quando a gente não faz parte da igreja. Quando a gente acha que podemos ser um crente independente. Nós vimos vários textos na semana passada sobre fazer parte da igreja. A igreja, ela é definida de várias maneiras.
como um corpo, como Paulo disse em 1 Coríntios 12, como a noiva de Cristo. Como você quer ir para o céu? O noivo vem buscar a noiva. Mas você não quer ir para o céu se você não faz parte disto. E eu falei, e ao longo dos anos eu aprendi, dentro da arca, foi meio complicado. Imagina todos os tipos de animais berrando, defecando, comendo e bebendo. Tinha que ter comida e bebida para aqueles animais dentro da arca. E ela batendo de um lado para o outro, porque as águas estavam subindo. Além dessa questão do desconforto lá dentro, havia o desespero de pessoas morrendo do lado de fora da arca. Em qual lugar você queria estar? Tendo que botar comida para o leão, tendo que cuidar dos animais ferozes que Deus domesticou por alheio. Não pense que por Deus ter levado, Deus aquietou os animais. Deus deixou os animais serem o que eles eram. Só que submetidos à autoridade de um homem que estava ali fazendo a vontade de Deus, que foi Noé. Então, se a igreja é ruim, lógico que ela é, sabe por que ela é? Porque ela é composta de gente, com manias, com pensamentos, com vontade, com preconceitos, com tradições familiares. E aí isso faz com que a igreja não seja, infelizmente, o melhor lugar do mundo, mas eu te garanto que não é o pior. Não é o pior. O pior é fora da arca, onde as pessoas estão morrendo afogadas. Você está aí? Amém. Então, existem três necessidades que nós já vimos até agora: a palavra de Deus, a oração e a adoração, e fazer parte da igreja. Vamos para a quarta necessidade. E eu quero iniciar essa quarta necessidade fazendo uma pergunta. É uma pergunta retórica, né? Para você levantar a mão e dizer: ah, eu acho isso. O que é mais importante na nossa vida como cristãos? Não é o que você pensa, é como cristão. Tudo que você fizer, você tem que se reportar à palavra de Deus. Porque senão você não se tornou uma nova criatura. O que é mais importante na vida de um cristão? Um culto, ou trabalhar, ou estudar, ou lazer. O que é mais importante? É para você pensar. Todas estas coisas são importantes. Precisamos trabalhar. Precisamos estudar. Precisamos descansar. Mas olha, se você quiser, além do que eu vou informar para você hoje, nós podemos sentar e eu vou te dar um banho, com toda a humildade, vou te dar um banho nesta questão de culto. O culto é a prioridade da nossa vida. Não se deixa um culto por nada. Porque quando a gente deixa de cultuar a Deus, a gente está externando uma ingratidão. Mesmo que você diga o contrário. Mas o seu coração está dizendo que é uma ingratidão. Está prestando atenção? Amém. Quando a gente deixa de cultuar a Deus, é porque a gente não está reconhecendo Deus. Na nossa vida, ao longo da semana, no dia a dia, o ar que a gente respira. Por mais que você esteja com problema, Deus te fez vencer até o dia de hoje. Poxa, você tem que cultuar a Deus por causa disso. Está ouvindo? Preste atenção, porque eu tenho certeza que o inimigo vai tentar tirar a tua atenção dessas palavras que vão sair aqui deste altar. A igreja, ela só tem valor se existe o culto dentro da igreja. Se não existe culto, não precisa de igreja.
Aí você vai dizer assim, mas eu posso cultuar a Deus na minha casa. Quem disse que não pode? Mas qual o infeliz que disse que pode ser só dentro de casa? Igreja não tem sentido quando não há um culto verdadeiro ao Senhor. Cristianismo não é verdadeiro quando não há culto constante a Deus. Eu tenho aqui vários textos da palavra de Deus, de pessoas que merecem todo o nosso respeito e observação para as vidas destas pessoas. E é sobre esses textos que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis 8, versículo 20. Eu vou pedir que você leia o versículo 20 e o versículo 21, para eu poupar minha voz um pouquinho só. Já. Levantou Noé para o Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tomarei amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal visível do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como feliz. Senhor, no nome de Jesus e na dependência total e restrita do Teu Espírito Santo, que todas as pessoas que estão neste momento aqui, através deste vídeo, possam tributar esta mensagem a Ti, vindo do Teu coração e do Teu trono. Que elas sejam desarmadas sobre um pensamento mundano de que sou eu que estou querendo determinar regras, mas que elas venham ser vencidas pela Tua palavra. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus, por favor. E todos digam amém. Amém. Vamos sentar. Este não foi o primeiro ser humano que levantou um altar. Mas eu quero a partir dele, que a Bíblia está cheia deste assunto de cultuar a Deus. E você pode estar fazendo a coisa errada por você insistir no seu pensamento, no seu entendimento. Noé sai da arca, salvo, em meio a milhões e milhões de pessoas. Este homem sai ileso, são e salvo da arca com a sua família. Ele tinha avô, ele tinha pai, ele tinha primos, mas só sai do dilúvio Noé, a esposa, 3 filhos e 3 maras. Mas ninguém está no mundo nesse momento. O que Noé faz? Vai comemorar com os filhos? Não. Vai fazer um churrasco com a família? Também não. O texto diz que isso é imediatamente ele sair da arca. O texto diz que ele levantou um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé pensa em fazer e tomando de animais limpos e de aves limpas, o que ele faz com isso? Ofereceu o holocausto, sacrifício. Onde ele põe esse sacrifício? Na conta corrente dele. Não. No altar que ele levantou. E não acontece nada. Foi um ato meramente humano ou um ritual religioso? Não. O versículo seguinte diz o que aconteceu. O que aconteceu? E o Senhor aspirou um suave cheiro
Diz consigo mesmo. Com esta atitude de levantar um altar, ele mexe com o coração de Deus. E Deus diz: não vou mais agir desta forma como eu agi. A humanidade não vai ser mais destruída pela água. Sabe o que significa levantar um altar? Sabe as consequências de se levantar um altar? Vamos entender biblicamente, teologicamente, o que significa um altar. É um lugar elevado, edificado para determinados fins. Os altares eram erigidos por ofertantes que tinham trato, relacionamento e comunhão com Deus. Isso é um altar. Não precisa ser necessariamente um lugar muito alto. Tem que ser um lugar destacado. Tem que ser um lugar que todos possam ver. Tem que ser um lugar que todos possam ouvir. É isso que significa edificado, elevado. É o significado original dessa palavra. Um altar, ele tem que estar destacado. Você não vai ver nenhum altar no meio da igreja. Existem igrejas muito tradicionais que até o púlpito ele é fora, porque a mesa fica no centro com a palavra de Deus. É uma questão de entendimento isso. São 3 elementos importantes que justificam um altar. Porque para a gente ter o resultado que Noé teve, para a gente ter o resultado que as outras pessoas tiveram, nós precisamos entender quais são os elementos importantes de um altar. Primeiro, invocação ao Senhor. Se faz um altar, se vai a um altar, se frequenta um altar para se invocar o Senhor. Foi isso que Noé fez. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais e limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Quem está fazendo aquilo ali? Quem estava fazendo aquilo ali? A Deus. Coração grato. Do que Deus me livrou. Todo mundo morreu. Ele sabia quem eram os filhos dele. E ele falou: até meus filhos Deus salvou. Até meus filhos Deus salvou. Até minhas noras Deus salvou. Eu tenho que agradecer. Outro elemento de um altar é o sacrifício. Se não tem sacrifício, isso não é altar. Você precisa sacrificar 3 coisas para dizer que você é grato a Deus. E olha, não entra nessa comodidade que em casa está tudo certo, que aí você vai fugir do real significado de um culto a Deus. 3 elementos precisam ser sacrificados. Primeiro, tempo. Tempo. Tempo é algo muito importante na nossa vida, ainda mais nos dias de hoje. Tempo. Altar que não sacrifica tempo não agrada a Deus e não tem resposta de Deus. Você não teve tempo para Deus, para agradecer, para invocar, para adorar. Segundo elemento que tem que ser sacrificado no altar: vontades. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não quero isso, eu penso assim. Isso não pode, você tem que sacrificar isso no altar. Aí você está dando um culto a Deus. Vontades. Terceiro elemento que precisa ser sacrificado no altar: bens e valores. Bens, valores.
tudo que custa, money, boi, vaca, carro, casa, dinheiro, dólar, euro, money, você tem que sacrificar no altar. Você não vai ver nenhuma pessoa se dirigindo ao altar de mãos vazias. Versículo 20 diz que ele, tomando o quê? De animais limpos e de aves, e ele tinha ali animais imundos dentro da arca. Podia dar um jacaré, né? Podia dar uma cobra, né? Não, ele pegou os animais limpos, animais que agradavam a Deus. Ah, se os animais fossem todos sujos, Deus não levava para a arca. Deus é bom de misericórdia e livramento, e Deus quis preservar todos os animais irracionais. Então, cuidado com suas argumentações. Então Deus já tinha acabado com o diabo, mas Deus está permitindo, que a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, rugindo como leão para nos destruir. 3 coisas: tempo, vontade e bens. Isso não é invenção do homem, gente, o direito de criticar. Nem eu. Eu discordo das práticas, discordo da onde ele tira certas coisas, mas o falar para as pessoas trazerem no altar, isto é bíblico. Você tem todo o direito de achar que está errado, mas aí você está dizendo que Deus está errado. Porque Deus aceitou isso aqui. E não foi só desse não. Não foi só desse não. E mais, durma com esse barulho. Esse cara não leu em lugar nenhum que tinha que fazer isso. Nós ainda temos. E olha, nós temos tantas coisas que nos falam para fazer isso e não fazemos. Esse cara não leu em lugar nenhum. Mas ele sai da arca. Ele vê o mundo todo destruído. Ele fala: caramba, eu acho que eu sou importante para Deus. Deus não acabou comigo. A arca não foi destruída, o telhado não saiu e a água não entrou. Eu não morri afogado. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu tenho que cantar. Eu tenho que adorar. Eu vou pegar o melhor animal que eu tenho aqui. E olha, presta atenção. Quem levou o animal para a arca foi Deus. O dinheiro que está no seu bolso foi Deus quem te deu. Amém. Como é que você fica dizendo que eu não vou dar meu dinheiro? Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, um cara que eu respeito muito: quando o senhor não está aqui, eu não trago meu dízimo não, porque eu não sei. O dízimo dele era bom. Porque eu não sei. Aí quando ele falou isso, eu falei: senta aqui. É seu ou é de Deus? Não, eu queria. É seu ou é de Deus? O seu eu não quero. Deus não mandou pegar seu dinheiro. E se ele continua sendo seu, se você não abre mão dele, se você não tira a mão dele, você acha que vai receber o que de Deus? Segundo, se eu começar a duvidar destas pessoas que ficam e recebem autoridade delegada na minha ausência, então é melhor não deixá-los aqui. Eles podem errar? Podem errar. Eu posso errar. Posso, eu digo no sentido assim, que é bom. Posso porque sou humano. Então, meu, presta atenção. Ou você confia, ou você não dá. Ou o dízimo é de Deus, ou o dízimo é seu. Porque nós, às vezes, temos certos sentimentos que nós precisamos nos libertar.
Terceiro elemento. Primeiro é invocar Deus. Invocar Deus por questões óbvias. Estou salvo. Não morri afogado. E Deus me deu a grata bênção maravilhosa da minha mulher não morrer também. Eu não estou neste mundo só. Deus preservou a minha família. Mas Deus preservou a família dele porque ele teve peito de encarar toda a sua geração. E ao invés de escolher o que a geração estava querendo fazer, ele falou: eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Por isso Deus preservou. Agora não espere Deus preservar a sua família, você fazendo o que a família, o mundo ou as coisas estão exigindo de você. E neste invocar, ele sacrifica tempo, vontades e valores. Terceiro elemento, para que haja razão de um altar. Porque isso daqui não tem sentido nenhum se aí não tiver discípulos, adoradores, cheios de gratidão, que reconhecem e submetem-se ao Senhor, a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, e que atropelam tudo e todos para cultuá-lo em espírito e em verdade. Não há necessidade de um altar se não tem discípulo para adorar. Entendeu? Para que vamos fazer um altar aqui? Não tem ninguém. Não havendo invocação, sacrifício e discípulos adoradores, não há culto ao Senhor. O que Noé faz é um culto. O altar nos faz pensar no que vou fazer, invocar. Por quê? Gratidão e adoração. Com o quê? Com o meu tempo, com minhas vontades e com os meus bens. Por quê? Eu sou um adorador grato e reconheço que eu escapei desse dilúvio, porque Deus me escolheu e me preservou. Aí isso é um culto. Tem o inferno aí com a boca aberta, conforme Apocalipse diz, onde haverá ranger de dentes. Será que nós não deveríamos diariamente cultuarmos a Deus? Porque Deus nos livrou deste inferno. Na época de Noé foi água, todo mundo morrendo afogado. Creia nisso, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vamos para o segundo texto. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo, eu quero partir do 6. 6 e 7. Vocês conhecem esse texto, não é? O que aconteceu? Qual foi a coisa aqui? Esse cara é doido? Esse cara aqui é um lunático. Ele acordou de manhã e disse: eu vou inventar uma religião. Vamos lá, versículo 6. O que diz aí no versículo 6 e 7 do capítulo 12 de Gênesis? Já. Atravessou Abraão a terra dos cananeus, até o carvalho de Moré. Nesses tempos, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e agradeceu. Esse cara ouve Deus falando com ele, ele não fica inerte, ele não fica indolente. Ele não diz assim: ó, legal, Senhor, ó, valeu, ó, mó barato isso. Não.
Essa foi a segunda vez que Deus falou com Abraão. Segunda. Porque na primeira, em primeiro lugar, Deus dá uma ordem para ele. Você vai sair daqui, você vai sair da tua parentela, está no início do capítulo 12, agora que eu estou falando. Deus dá uma ordem para ele. Primeira vez que Deus aparece para Abraão. Presta atenção, eu te escolhi. Eu quero que você saia daqui deste lugar. Você vai cortar os umbigos, como é que é? O cordão umbilical. Sai de perto da tua parentela. Ele sai, ele obedece. Ele não diz assim: Senhor, eu tenho que fazer uma reforma na minha tenda, quando eu terminar, eu tenho que pintar a minha casa, eu tenho esse projeto, depois eu vou. Não, a Bíblia diz que ele partiu. Ele não obedeceu totalmente, que ele leva um sobrinho. E esse sobrinho dá problema mais lá na frente. Aí ele chega nesse lugar aqui, Deus aparece para ele, segunda vez. E olha, Deus não apareceu todo dia. Deus falou, e quando falou a primeira vez, deu uma ordem e fez uma promessa. E esperou Abraão. Abraão sai, levanta a tenda, fecha tudo, chama a mulher, fala: vamos embora. Para onde? Não sei. Por quê? Deus falou comigo. Rapaz, é complicado você falar para quem não ouviu Deus que Deus falou contigo. Esse é o nosso desafio com a nossa família. Por quê? Porque Deus não quer que eu faça. Por quê? Porque Deus me mandou fazer isso. Agora a gente só pode falar isso se Deus realmente falou com a gente. E Deus só fala depois. E Deus, quando fala, Deus nos dá ordens. Aí ele chega, ele já andou um monte de quilômetros a pé, com camelos, com bois. Abraão era um cara rico. Ao Deus chamá-lo, não fez dele pobre. E todo pobre Deus faz rico. E ele chega nesse lugar. Diz que ele atravessou a terra até Siquém. Andou pra caramba. Não tinha carro, caminhonete, nada. As viagens duravam muito tempo. Aí nesse tempo os cananeus ainda habitavam naquela terra. Deus fala que vai dar uma bênção para ele onde tem um inimigo morando. Mas o homem crê. Aí Deus aparece para ele. Sabe por que Deus apareceu para ele segunda vez? Porque ele obedeceu a ordem número 1. Você está entendendo? Amém. Ele obedeceu a ordem número 1. Aí Deus apareceu para ele. Aí o que Deus faz? Reforça o que falou para ele em relação à promessa. Disse: darei à tua descendência esta terra que você está pisando. O que Abraão faz? Um altar ao Senhor. Ele faz o que Noé fez. Onde que ele leu isso? Noé não escreveu. Não tinha nada escrito. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sabe por que a gente cultua a Deus? Porque a gente ouve a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus é simplesmente um figurante. E o culto se torna sem necessidade de tanto culto assim. Para que tanto culto? Sabe por quê? Não ouvimos Deus. Não cremos nas promessas de Deus. Não entendemos os livramentos que Deus nos dá diariamente. Deus nos tirou de um dilúvio são e salvo. Para que culto? Isso é fanatismo. Tem outras coisas mais importantes para fazer na vida. Ainda mais agora que essa terra toda é da minha descendência, eu vou começar aqui a construir prédio, porque vai ter gente comprando apartamento, apertamento. Vou comprar só 5 camelos, 3 bois, pode pagar um camelo por mês. Abraão também entendeu, creu e sentiu a necessidade de levantar um altar para cultuar o Senhor. Para reconhecer Deus, para invocar o Senhor. É isso que a gente faz aqui, gente. A gente começa orando, a gente invoca, a gente louva a Deus, e que a gente precisa, ao ler aquilo, ao cantar aquilo, cuidado!
faz de mim o que quiseres. Não fale isso se você não está disposto a isso. Esse culto vai ser fajuto. Não cante. A gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia, não porque nós somos maus, às vezes é muito inconsciente. A gente acha que levantando a mão, não, esse levantar a mão tem que mobilizar todo o meu ser, a minha alma e o meu espírito. Glória a Deus. Eu não posso só levantar mãos. Eu não posso vir porque hoje é domingo, o bispo Pedro é chato pra caramba, aquele cara só vive me cobrando. Não venha. E eu faço, irmão, preste atenção. Por amor, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, porque eu quero que vocês cresçam, atingindo uma estatura de Cristo Jesus. É por isso que eu falo. Mas também não vai ter valor se você não crer. Abraão entendeu o que Deus fez por ele, o que Deus prometeu a ele. Como é que a minha descendência, eu nem tenho filhos? Olha só, por que esse cara quer invocar o Senhor, quer sacrificar à vontade o tempo e bens no altar e quer ser um adorador? Sabe por quê? Deus fez uma promessa para ele que humanamente era impossível. Ele era velho. A mulher dele era estéril. Como que eu vou ter descendência? Deus está falando que vai trazer à existência coisas que não existem. Esse cara abraçou essas palavras. Esse cara fala, isso tem que celebrar. Eu tenho que celebrar. Como? Choque! Dança, chama todo mundo. Não. Isso é coisa nossa, humana. Como é que ele celebra? Fez um altar. Glória a Deus. Vamos para outro texto. Nesse mesmo capítulo, versículo 8 e 9. 8 e 9. Passando dali para onde o Betel, armou a sua tenda, ficando Betel para o ocidente e Ai para o oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Betel. Deus nunca falou para a gente não trabalhar. Deus falou que você não pode substituir o culto pelo trabalho. Deus nunca falou que não é para estudar. Deus só não quer que o culto seja substituído pelo estudo. E Deus nunca falou que você não pode tirar férias e descansar. Você só não pode, em todas as oportunidades, ao invés de cultuar, você ter momentos de lazer. Todas as coisas são importantes. Eu vejo aqui que quando ele anda um pedaço e Deus aparece para ele a segunda vez, ele levanta um altar. Ele faz no altar, ele sacrifica o tempo, porque ele ainda não chegou ainda onde tinha que chegar. Então ele sacrifica o tempo. Ele sacrifica as vontades dele. E ele sacrifica animais nesse altar. Aí depois disso ele sabe que ele é um cara responsável. Eu tenho que caminhar, porque Deus falou que ainda vai mostrar. Ele mostrou que ele aqui só me apareceu para dizer. A gente tem que analisar esses mínimos detalhes na palavra de Deus. Quando Deus falou com ele a primeira vez, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele chega nesse lugar, ele tinha que caminhar. Qual é essa terra? Ele está num pedaço da terra. Aí ele monta tudo e vai. Aí ele chega nesse lugar aqui, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele agora está no meio daquilo que Deus falou. Olha o que eu prometi. O que ele faz? Agora vou descansar, porque foi longa a caminhada. Não, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Abraão repete a
atitude de levantar um altar devido à necessidade de cultuar a cada vitória que Deus dá a ele. Você acha que era seguro andar naqueles ruas? Vocês já ouviram falar dos beduínos? Os beduínos eram os terroristas da época. Os beduínos eram os piratas da terra. Os beduínos eram os maus elementos, em que via uma caravana e ia lá para saquear e matar. Abraão chega aqui, são e salvo. O que ele faz? Cultuar a Deus. Como é que se cultua a Deus? No altar. Fazendo o quê? Invocando, louvando, sacrificando tempo, sacrificando bens, sacrificando vontades. Aí você vai falar assim, está vendo como é que eu posso fazer sozinho na minha casa? Nós estamos aqui no momento da história, que Deus ainda está no início de um processo, está levantando uma família. Está levantando uma família. Está chamando um casal. Está dizendo que vai fazê-los férteis, vai abençoá-los, para ele ser pai de muitas nações. Então, não tinha tempo. Ele ia chamar os inimigos, olha, temos que cultuar a Deus, porque Deus me deu a vitória. Você não pode chamar pessoas quem Deus não deu vitória. Essa pessoa vai vir aqui, vai achar às vezes interessante ou cansativo. Sabe por quê? O coração dela não está com Deus. Então a gente não chama ninguém, chama. Noé, ao fazer o altar, o que acontece? Deus diz, eu não vou mais fazer isso. E de repente a pessoa que você trouxer, Deus não vai mais matar. Deus vai salvar. Está entendendo ou não? Amém. Vamos para outro texto. Aí Deus agora tem uma nação. Aí fala, vamos botar ordem nas coisas. Porque imagina 3 bilhões de pessoas, cada um ficar fazendo o seu cultinho dentro da sua tendinha. Vamos lá, Êxodo capítulo 12. Ih, rapaz, esse relógio está errado. Eu pensei que ainda tinha 8 horas, são 3:30. Ali, eu falei, ainda tem 8 horas. Mas não, está parado o relógio aqui, eu tenho pouco tempo. Vamos lá, Êxodo 12, 25. Agora não é mais Abraão, agora nós estamos dentro. Deus agora está com um povo de 3 milhões de pessoas libertos do Egito. Êxodo 12, 25. Acompanhe a leitura, por favor. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos, como tem dito, observar este rito. Em outras versões você vai ler culto. E no original Deus está falando de fazer o que Noé fez, o que Abraão fez, o que Abel fez, cultuá-lo. Deus quer ser cultuado, porque nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado, porque nós reconhecemos que Deus tem nos livrado. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que é isso? Que culto é este? Que rito é este? Respondereis o quê? Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. 28. E foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Pergunto, como seu filho vai perguntar o que é isso, se você não faz isto? Como seu filho vai querer amar a Deus e fazer isto que Deus quer que ele faça, se ele não vê você fazendo, se você não incentiva, se você não educa, se você não orienta, se você não discipula seu filho? Porque além do seu culto a Deus, Deus quer que seus filhos aprendam isso também. Sabe por que existem adolescentes fora da casa de Deus? Porque os pais não tiveram a sensibilidade de ensinar isso para os seus filhos. O que é a essência de um culto, o que é um altar.
Você vai poder obrigar o Ricardinho a vir enquanto ele não atingir uma certa vontade de dizer, pai, não quero mais ir à igreja. Porque veja bem, a questão não é lugar vazio nem cheio. A questão não é lugar refrigerado ou ensolarado. A questão é o nosso coração. Noé não tinha uma multidão para fazer culto. Abraão não tinha uma multidão para... Nem tempo tinham. Não fizeram um templo. Ele montou um altar com pedras. Êxodo 13, 5. Êxodo 13, 5. Acharam? Amém. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, está falando aqui de gente braba e perigosa. Aí Deus está falando para Moisés, quando vocês entrarem lá e esse pessoal todo sair, a terra a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito, este mês. Estamos vendo aqui que é uma coisa regular, não de vez em quando. Salmo 22, versículo 1. Passando dali para longe do Oriente, Betel, armou a sua tenda, ficando Betel para o Ocidente e Ai para o Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão ali, indo sempre para Negev. Deus nunca falou para a gente não trabalhar. Deus falou que você não pode substituir o culto pelo trabalho. Deus nunca falou que não é para estudar. Deus só não quer que o culto seja substituído pelo estudo. E Deus nunca falou que você não pode tirar férias e descansar. Você só não pode, em todas as oportunidades, ao invés de cultuar, você ter momentos de lazer. Todas as coisas são importantes. Eu vejo aqui que quando ele anda um pedaço e Deus aparece para ele a segunda vez, ele levanta um altar. Ele faz no altar, ele sacrifica o tempo, porque ele ainda não chegou ainda onde tinha que chegar. Então ele sacrifica o tempo. Ele sacrifica as vontades dele. E ele sacrifica animais nesse altar. Aí depois disso ele sabe que ele é um cara responsável. Eu tenho que caminhar, porque Deus falou que ainda vai mostrar. Ele mostrou que ele aqui só me apareceu para dizer. A gente tem que analisar esses mínimos detalhes na palavra de Deus. Quando Deus falou com ele a primeira vez, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele chega nesse lugar, ele tinha que caminhar. Qual é essa terra? Ele está num pedaço da terra. Aí ele monta tudo e vai. Aí ele chega nesse lugar aqui. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele agora está no meio daquilo que Deus falou. Olha o que eu prometi. O que ele faz? Agora vou descansar, porque foi longa a caminhada. Não, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negev. Abraão repete a atitude de levantar um altar devido à necessidade de cultuar a cada vitória que Deus dá a ele. Você acha que era seguro andar naqueles ruas? Vocês já ouviram falar dos beduínos? Os beduínos eram os terroristas da época. Os beduínos eram os piratas da terra. Os beduínos eram os maus elementos, em que via uma caravana e ia lá para saquear e matar. Abraão chega aqui, são e salvo. O que ele faz?
cultuar a Deus. Como é que se cultua a Deus? No altar. Fazendo o quê? Invocando, louvando, sacrificando tempo, sacrificando bens, sacrificando vontades. Aí você vai falar assim, está vendo como é que eu posso fazer sozinho na minha casa? Nós estamos aqui no momento da história, que Deus ainda está no início de um processo, está levantando uma família. Está levantando uma família. Está chamando um casal. Está dizendo que vai fazê-los férteis. Vai abençoá-los. Para ele ser pai de muitas nações. Então, não tinha tempo. Ele ia chamar os inimigos, olha, temos que cultuar Deus, porque Deus me deu a vitória. Você não pode chamar pessoas quem Deus não deu vitória. Essa pessoa vai vir aqui, vai achar às vezes interessante ou cansativo. Sabe por quê? O coração dela não está com Deus. Então a gente não chama ninguém, chama. Noé, ao fazer o altar, o que acontece? Deus diz, eu não vou mais fazer isso. E de repente a pessoa que você trouxer, Deus não vai mais matar. Deus vai salvar. Está entendendo ou não? Amém. Vamos para outro texto. Aí Deus agora tem uma nação. Aí fala, vamos botar ordem nas coisas. Porque imagina 3 milhões de pessoas, cada um ficar fazendo o seu cultinho dentro da sua tendinha. Vamos lá, Êxodo capítulo 12. Ih, rapaz, esse relógio está errado. Eu pensei que ainda tinha 8 horas, são 3:30. Ali, eu falei, ainda tem 8 horas. Mas não, está parado o relógio aqui, eu tenho pouco tempo. Vamos lá, Êxodo 12, 25. Agora não é mais Abraão, agora nós estamos dentro. Deus agora está com um povo de 3 milhões de pessoas libertos do Egito. Êxodo 12, 25. Acompanhe a leitura, por favor. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos, como tem dito, observar este rito. Em outras versões você vai ler culto. E no original Deus está falando de fazer o que Noé fez, o que Abraão fez, o que Abel fez, cultuá-lo. Deus quer ser cultuado, porque nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado, porque nós reconhecemos que Deus tem nos livrado. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que é isso? Que culto é este? Que rito é este? Respondereis o quê? Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das falsas casas. Então o povo se inclinou e adorou. 28. E foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Pergunto, como seu filho vai perguntar o que é isso, se você não faz isto? Como seu filho vai querer amar a Deus e fazer isto que Deus quer que ele faça, se ele não vê você fazendo, se você não incentiva, se você não educa, se você não orienta, se você não discipula seu filho? Porque além do seu culto a Deus, Deus quer que seus filhos aprendam isso também. Sabe por que existem adolescentes fora da casa de Deus? Porque os pais não tiveram a sensibilidade de ensinar isso para os seus filhos. O que é a essência de um culto, o que é um altar. Você vai poder obrigar o Ricardinho a vir enquanto ele não atingir uma certa vontade de dizer, pai, não quero mais ir à igreja. Porque veja bem, a questão não é lugar vazio nem cheio. A questão não é lugar refrigerado ou ensolarado. A questão é o nosso coração. Noé não tinha uma multidão para fazer culto.
Abraão não tinha uma multidão, nem tempo tinham. Não fizeram um templo. Ele montou um altar com pedras. Êxodo 13, 5. Êxodo 13, 5. Acharam? Amém. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, está falando aqui de gente braba e perigosa. Aí Deus está falando para Moisés, quando vocês entrarem lá e esse pessoal todo sair, a terra a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito, este mês. Estamos vendo aqui que é uma coisa regular, não de vez em quando. Salmo 22, versículo 1. O que está escrito aí? Só esse versículo 1. O que está escrito aí na sua Bíblia? Já. Aleluia, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente lendo aqui esse versículo parece assim, eu cheguei na igreja, alegria, porque ele fala assim, vamos na casa de Deus, vamos no templo. Mas isso aqui tem um fundo de história. O salmista aqui está relatando o coração de Israel quando retorna do exílio. E é isso que você precisa aprender. Aqui não foi um desabafo assim, que bom, eu fiquei alegre porque me disseram, vamos na casa do Senhor, hoje não tem jogo do Vasco, então dá para eu ir sim, aí eu vou. Não, isso não foi uma questão de um convite. Não, o salmista está expressando através das letras o coração de uma nação que viveu 70 anos sem poder cultuar a Deus. 70 anos sem estar na frente de um altar. 70 anos sem ter a liberdade de invocar Deus. 70 anos que não puderam sacrificar tempo, não puderam sacrificar vontades, não puderam sacrificar seus bens, porque estavam numa Babilônia e lá era proibido. Quando algumas pessoas agora não têm coragem de me falar isso. Pô, mas tu não cansa? Tem que ser de manhã e à noite, domingo e quarta-feira, cara. Eu falei, eu já visitei tantos hospitais e vi muita gente em cima de uma cama que não podiam se dirigir a um altar. Vários hospitais, e você vai ouvir muita gente falar, se eu pudesse sair daqui. E você pode chegar até aqui. Amém. Sabe por que você pode chegar até aqui? Porque Deus foi bom com você. Amém. Cara, pensa nisso. Não tem generosidade, sensibilidade, amor para falar. Quanto mais eu der, ainda é muito pouco. Fui salvo de um dilúvio. Me prometeu bênçãos que eu não posso humanamente fazer. Eu fico pensando hoje, nas tardes de domingo, quando eu penso que essas pessoas podem se sentir alegres se não estão no lugar mais abençoado. Não estou falando deste altar somente, não. Estou falando de todos os altares que Deus está esperando sacrifícios de tempo, de vontades e de bens. Então o salmista, quando para e na inspiração do Espírito ele escreve, alegrei-me. Essa foi a reação de todo um povo que chegou na fronteira, na entrada da cidade de Jerusalém e falou, agora a gente vai poder voltar.
para cultuar a Deus. Porque aqui nós podemos levantar o altar. E o último, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Moisés fala para todo o povo cultuar a Deus, e as crianças que são curiosas e perguntam tudo, quando elas perguntarem, você vai falar: isso a gente faz todo momento que tem culto, a gente sacrifica nossos bens, nosso tempo e nossas vontades, porque Deus quer isso do seu pai e da sua mãe. Deus vai querer isso de você. Hebreus 10, 25. Porque criança é curiosa. Criança vê e pergunta. Criança não tem certos tabus. Eu falei para vocês, o Ricardinho, semana passada. Criança não tem essa falsa modéstia, nem essa educação assim de... Criança fala: amarra meu sapato que está desamarrado. Hã? Foi João Paulo. Estou ali no momento da oração, estou lá contrito. Aí sinto um ser, estou assim. Sinto um ser, micro ser. Pegar na minha mão já foi um esforço para ela, porque ele é baixinho. E aí ele, quando consegue atingir a minha mão, ele sacode, sem nenhum respeito, sem nenhum tabu, sem aquelas coisas. Quando eu ouço isso, eu fico meio que: eu não liguei porque o senhor é um homem muito atarefado. Aí o João Paulo vai e sacode a minha mão, eu olho para aquele ser, e ele não fala nada, ele faz assim para mim. Aí eu olhei para o pé dele, ela está desamarrada, vai se machucar, vai cair, vai se machucar. Deus quer se abaixar assim para você. Deus quer amarrar os cadastros do seu sapato, do seu tênis, para que os seus pés sejam pés que anunciam boas novas. Amém. Mas você não quer. O culto para você está sendo um sacrifício horroroso. E aí a gente começa: não é necessidade, não é bem assim. Então veja que o escritor, inspirado pelo Espírito, diz aos Hebreus que estavam se desviando, porque esta carta está se dirigindo exatamente onde é o foco da perseguição. Por isso que essa carta foi escrita, para relembrar da pessoa de Jesus. Você vai ver ele dizendo sobre Jesus, o verdadeiro sacrifício eterno, perfeito e eficaz. Ele fala dos perigos espirituais. Ele fala da negligência. Por quê? O povo estava sendo tão perseguido e o povo estava começando a parar de congregar. Olha que desgraça! Aí no versículo 25, o que o escritor escreveu? Leia em voz alta já. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as manifestações, tanto mais quanto veja que o dia se aproxima. Que dia se aproxima? O dia que Jesus virá. Isso está falando de 2015 anos atrás. Esta era a fé deles. E o que ele manda a gente fazer? Admoeste. Porque você não veio domingo passado de manhã, eu senti a sua falta. Mas algumas pessoas falam assim: mas você não é muito intransigente? Pode ser que sim. Mas eu estou fazendo isso para o seu bem. Você entende isso como eu fazendo isso para o seu bem? Deus quer você aqui. Você está vendo por quê? Porque a Bíblia está me falando: admoeste pessoa. O que é admoestar? Professoras, o que é admoestar? Exortar. Hã? Chamar a atenção, exortar. Eu estou sendo tão bonitinho. Por que você não vem? Você está faltando. Tem momentos que a gente fala: outra só tira a cabeça e Por que eu faço isso? O Senhor está mandando eu fazer. E Deus está falando para você fazer. Eu não tenho que ser politicamente correto, não.
Você tem que ser espiritualmente obediente. Amém. Pois Deus vai te cobrar. O que te impediu estar aqui? É muito distante da minha casa. Então você tem que procurar uma casa. Tem uma igreja pertinho da sua casa. O que está te impedindo? Levantar um altar todo domingo. Você está aderindo então a esse comportamento? Deixar de congregar, como é costume de alguns, e não deveria ser o nosso costume. Eu quero concluir afirmando o seguinte: não havendo altar, invocação, sacrifício de discípulos adoradores, não há culto. Então, se não há culto congregacional, a família de Deus reunida, em comunhão, com todos os problemas que existem dentro da arca, então também não há necessidade de igreja. Então Deus errou. Para que Deus mandou fazer igreja? Por que a gente não pode ir para... Você vai na passeata aí com a Débora. Você é crente, você é uma pessoa honesta, verdadeira. Vai lá dentro. Aliás, essas pessoas de Hebreus 10:25 não eram pessoas que não queriam. Estavam apavoradas. Estavam amedrontadas. E aí o escritor diz assim: confie em Deus. Por quê? Logo em seguir, o que vem logo a seguir nesse capítulo 10:25? O que vem? O que vem? Depois vem o quê? O capítulo seguinte é isso, capítulo 10. A fé na natureza da fé. Hã? Natureza da fé. O que ele está falando? Para encorajar a fé. É a certeza das coisas. E aí nesse capítulo 11 ele fala de quê? De quem? Das pessoas que por fé não amaram a própria vida. Cada exemplo aí para nos inspirar, a gente vai se deixar inspirar pelo Vasco, que vai para a segunda divisão. De novo, outra vez, mais uma vez. Com tanta gente aí boa, crente espiritual, ele vai se deixar levar por quem não ama Deus, quem é inimigo de Deus, como o Tiago fala. Pô, olha para quem está seguindo o Senhor. Faça o que as pessoas que são salvas estão fazendo. Não havendo altar, não há culto. Então não há nenhuma necessidade de congregar. Igreja passa não ter nenhuma necessidade, nenhuma finalidade. Porque eu não vejo um culto assim. Eu vejo um culto quando eu posso. Eu vejo um culto quando eu quero. E aí como eu vou sacrificar a minha vontade? Porque a partir do momento que eu sacrifico a minha vontade, eu já não vou ter mais vontade para não vir. Eu vou vir. Está entendendo? Amém. É simples assim. É desse jeito. Vou ver sua cabeça. Senhor, que cada vez mais eu e minha casa queiramos, amemos, sintamos vontade de sacrificar nosso tempo, nossas vontades e nossos bens em culto a Ti. Porque Tu nos chamaste para isso. Porque Tu nos livraste de um inferno quente e eterno.
porque nos fizestes promessas, porque estás preparando mansões celestiais para nós, porque Tu és digno de todo o nosso tempo, Tu és digno de todos nossos bens, Tu és digno de toda a nossa adoração. E que todas as nossas vontades sejam a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, a cada coração aqui, e da Tua maneira, trabalhe em cada um, em nome de Jesus. Amém.